Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Com tudo o que vemos acontecer no mundo hoje, eu até falei com os pastores recentemente que o diabo está se traindo, fazendo com que o foco esteja em Israel nesses últimos dias. Ele, na verdade, está ajudando a cumprir as profecias bíblicas. Porque há 100 anos atrás, Israel não era uma nação. Sabemos que eles eram há 2000 anos atrás, mas no ano 70, e Jesus tinha profetizado sobre isso. Jesus falou o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis vos ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes isso. Agora tua casa, que era a casa do Senhor, Jesus disse, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Aquela era a casa do Senhor, mas agora ele disse, a tua casa ficará desolada, porque era a casa deles. 40 anos depois disso, os romanos foram e destruíram o templo, e levaram os judeus cativos e os espalharam pela terra, e por 2000 anos eles ficaram espalhados na terra, até mesmo aqui em Singapura. Mas a Bíblia diz que eles voltariam. E a nossa geração, ou a geração anterior, em 1948, viu Israel voltar a ser uma nação de uma forma sobrenatural. De forma sobrenatural, eles voltaram a ser uma nação. Isaías tinha profetizado, é possível, nascerá uma nação num só dia? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. É a história de uma nação, a nação de Israel. Amém? Agora, o que o Senhor tem para nós é para que nós vigiemos, que estejamos cientes do fato de que nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? E o que é que nós esperamos? Quero dizer para você que o Senhor é o nosso noivo e Ele está voltando para sua noiva. Primeiramente, eu quero te falar que tem duas fases da segunda vinda de Cristo. E muitos confundem os dois. Confundem o arrebatamento com a segunda vinda do Senhor. Quando Ele vai voltar, depois dos 7 anos da tribulação, Ele vai voltar para Israel. Não para a igreja. Para a igreja Ele virá no arrebatamento. Amém? Vamos ler Mateus 24 agora. E quando Jesus ia saindo do templo, diga templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, estas lindas pedras e tudo mais? Ele disse, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E isso aconteceu, certo? No ano 70 depois de Cristo, os romanos queimaram então aquele templo e derrubaram as pedras. Se você for a Israel hoje, você vai ver as pedras lá embaixo. Todas derrubadas, não ficou nenhuma sobre outra. O Muro das Lamentações não era parte do templo. O templo foi destruído. As pedras derrubadas. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas. Eles fizeram 3 perguntas. Olha, em Mateus 24, está se referindo, escute bem isso, vai te ajudar, porque quando você lê Mateus 24, que é um longo discurso do Senhor Jesus, e se a segunda vinda não é importante, então me diga por que Jesus falou tanto sobre isso. Todo o capítulo 24 fala da sua vinda e os sinais da sua vinda que estão acontecendo. Escute bem isso. Mateus escreveu para os judeus. Aprendemos também sobre isso, é lógico. Mas o Evangelho de Mateus, na verdade, foi escrito para os judeus. E tem 3 perguntas aqui que os discípulos fizeram a Jesus. Pedro, Tiago e João foram a ele, de acordo com Marcos, também André. Dize-nos quando serão essas coisas. A primeira pergunta. Quando este templo, então, vai ser derrubado com todas as pedras derrubadas? Quando vai acontecer tudo isso? Pergunta número 1. Número 2. E que sinal haverá da tua vinda? Não o arrebatamento, eles não sabiam disso ainda. O arrebatamento é um mistério. Ele está falando da vinda de Jesus quando ele vier no final dos 7 anos da tribulação. E que sinal haverá da tua vinda? E número 3. E do fim do mundo. O que é o fim do mundo? Qual o sinal do final do mundo? Quero te falar algo que vai te ajudar. Mateus 24 não é para a igreja. Isso aqui é para os judeus crentes que vão viver nos últimos dias. Depois do arrebatamento. Você ouviu isso? Os sinais da sua segunda vinda. No arrebatamento, Jesus vai voltar para nós. Na segunda vinda, ele voltará conosco.
certo? Então é para nós e depois conosco. Não quero dar uma aula de gramática, ok? Certo? Ele vai voltar para sua noiva. E depois voltará conosco, depois de 7 anos, para Israel. Amém? E quando ele voltar para nós, certo? Será o final, de uma certa forma, da era da igreja, porque ela vai ser arrebatada. A igreja não é um prédio, mas pessoas, judeus e gentios. Amém? Que receberam o Senhor. Posso ouvir um amém? Onde está o arrebatamento? Bem, 6 horas depois que Jesus se assentou com os discípulos no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, falando do futuro, amo isso. Olhando a aparência, era só um carpinteiro assentado lá, certo? Falando dos eventos do mundo. Legal? Antes que tudo acontecesse, posso ouvir um amém? E o templo ainda estava lá, de pé. As pedras estavam lá. Na verdade, quando o general Tito da legião romana chegou, Tito, na verdade, se tornou até imperador depois. Já era filho do imperador. E ele disse, não destruam um templo, ele deu essa ordem, mas eles destruíram. Jesus, o Filho de Deus, disse, vai ser destruído. E foi. E 6 horas depois que ele falou sobre isso aqui em Mateus 24, 6 horas depois disso, ele estava então no cenáculo, a última ceia, e no cenáculo estão as verdades que são para a igreja. Isso é para a igreja. Ok? E ele falou o seguinte, imagine-o assentado ali, sabendo que ele ia ser traído. E algumas horas depois ele estaria pendurado na cruz. Naquela noite, o Senhor Jesus olhou para eles e disse, no cenáculo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Você vai ver aqui a chave para ter um coração que não se perturba. Está pronto? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E isso aqui é para a igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não disse, na casa de meu pai tem muitos barracos. Moradas. Em outra versão diz mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então ele disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É o arrebatamento. Está me ouvindo? Certo? Para que onde eu estiver estejais vós também. Pela primeira vez, Jesus revela a eles o arrebatamento. Alguém fala que é um mistério? Você pode falar isso? Sim, mas vai acontecer. O arrebatamento, na verdade, é nós recebendo a nossa herança final, que é o nosso novo corpo. Um corpo glorificado. Está ouvindo, igreja? Olha, tem algumas pessoas que acreditam no arrebatamento parcial, mas deixe-me declarar isso. A graça de Deus nos ensina a olhar para a bem-aventurada esperança e não para a morte. Sabe que a morte não é uma posição bíblica, porque muitas pessoas dizem, todo mundo vai morrer um dia, mas isso não é bíblico. Não é a verdade do Novo Testamento. Olhamos para cima e não para baixo. Está me ouvindo? Toda essa geração que viveu no passado ficaram esperando o arrebatamento e morreram. Sim, mas pense nisso. Há 100 anos atrás, era possível para o anticristo assinar um acordo de paz com Israel? Onde seria isso? Em Londres. Porque Israel não existia 100 anos atrás. Não é? Você entendeu? Certo? Eles não tinham voltado ainda. Então, nos 7 anos da tribulação, Israel vai estar na sua terra, não é? O sábado foi instituído, se você for hoje a Israel, você vai comer comida fria no sábado. Não é? O elevador demora um tempo para descer no seu hotel, não é isso? Sim, isso voltou 100 anos atrás, não tinha isso. Amém? Somos a geração que está vendo isso acontecer. Olha, eu te falei isso para que você saiba que não tem mais nenhuma profecia para o arrebatamento. Nenhum evento antes do arrebatamento. Isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer hora. Olha, no último capítulo da Bíblia, Jesus então disse 3 vezes, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Vamos ver isso rapidamente, o último capítulo da Bíblia. Capítulo 22 do Apocalipse. Eis que presto venho. Certo? Olha o verso 12. E eis que cedo venho. Certo? E os últimos versos da Bíblia
certamente cedo venho. E alguém diz, 2000 anos já se passaram. Isso não é rápido. Ok? Eles erram nisso. Quando ele falou rapidamente, ele não está falando em nenhum momento sobre o tempo. A palavra takusa aqui no grego quer dizer, quando ele vier, vai ser rápido. É a palavra rapidamente, ele disse rapidamente, vai acontecer, como diz em 1 Coríntios 15, vai ser num piscar de olhos. Sabe como vai ser? Então olha aqui para mim. Já passou. Certo? Quando ele vier, você vai ouvir um grito, aí vem o noivo, e você vai se ver no céu. Certo? Com um corpo novo. E você vai ficar bonito. Amém? Diga para alguém agora a esperança para você, irmão. Amém? Olha para uma irmã e diga, irmã, olha para cima. A redenção do seu rosto se aproxima. Ok, vamos lá. Ele falou 3 vezes, eis que cedo venho, não em termos de tempo, mas em termos de rapidez. Rapidez como num piscar de olhos. Você está pronto? Certo? E em 1 Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento, e ali está em detalhes, eu quero te mostrar primeiro o texto de Tito. Vamos ver isso, porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Não somos nós que ensinamos, mas é a graça que ensina. Ensinamos sobre a graça. E a graça ensina a todos. Amém? E aqui ele fala algo mais. Aguardando a bem-aventurada esperança, a graça vai nos fazer aguardar a bem-aventurança. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu isso? Percebeu? Certo? Isso faz parte do ensinamento da graça. A graça ensina a esperar a bem-aventurada esperança. Amém? Olha, se todos nós não vamos ser arrebatados, ok? Só digo isso, é porque os crentes não vão ser arrebatados. Os que professam a fé, mas não são crentes de verdade, eles dizem que têm a vida eterna, mas não têm a vida eterna, não são salvos, não serão levados. Mas não creio no arrebatamento parcial. Se você nasceu de novo, você vai subir. Se você não concorda, eu vou falar contigo quando subirmos. Certo? Mas, se você não está crendo nisso, você está roubando a si mesmo da bem-aventurada esperança. Você vê todas as notícias por aí e se preocupa com tudo isso? Se preocupa com o futuro? Sobre o que vai acontecer com a sua vida financeira, com a sua família? De todas as gerações, eu creio que somos a geração que já viu Israel voltar a ser uma nação? Então deveríamos esperar. Olha bem, que vai acontecer na nossa geração. Neste ano do jubileu, amém? Você está entendendo? E alguns ensinam que vamos passar pela tribulação. Eles não pensam que durante os 7 anos, que foi a última parte da profecia de Daniel que ele recebeu do anjo Gabriel, esses 7 anos que é considerado o sofrimento de Jacó, a grande tribulação, e é chamado também o dia da ira de Deus, ou o dia do Senhor, o dia da ira de Deus. Mas olha 1 Tessalonicenses capítulo 1, que diz o seguinte: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, Paulo escreve, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, ele disse à igreja, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho. E olha bem isso, quase todo o livro da Bíblia fala sobre isso. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Os 7 anos, que chamamos de grande tribulação, é conhecido como o dia da ira de Deus. Amém? Vai ser Deus derramando sobre todos aqueles que vivem na impiedade, aqueles que quebraram a sua aliança, se levantaram contra Israel. Para todos eles, sabe, nesses 7 anos, Deus vai derramar sua ira. Mas nós fomos libertos da ira futura. Ele escreveu para crentes dizendo que Jesus nos livra da ira futura. Ele não está falando da condenação, porque isso já aconteceu. Eles foram libertos da ira eterna do lago de fogo, todos nós. Mas também fomos livres da ira futura. Glória a Deus. Você se alegrou com isso? Amém? A esperança está aí? Ok. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevendo aqui para crentes, não está falando de salvação, nascer de novo, mas sim da salvação do nosso corpo. Em Romanos 8 fala a redenção do nosso corpo. Você sabia que você vai ter um corpo novo?
Você vai ficar bonito, irmão. Vai ficar bonita, irmã. Não precisa de Botox, nem TikTok, certo? Mas enquanto isso, vá em frente. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É o mesmo livro ainda. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes quando a Bíblia diz para não sermos ignorantes, não sejamos ignorantes. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que já dormem é um termo usado para crentes. Nós não morremos porque Jesus venceu a morte. O aguilhão da morte se foi. Mas enquanto as pessoas esperam pela vinda de Jesus, eles já se foram. Isso é os que já dormem. E os crentes da Tessalônica, tinha Paulo entre eles, porque ele ficou lá por 3 semanas, só 3 semanas. E durante essas 3 semanas, Paulo ensinou sobre o arrebatamento. Pense nisso. 3 semanas falando do arrebatamento. Depois que Paulo se foi, alguns morreram, alguns deles morreram, e eles foram ensinados sobre o que aconteceria com eles. Porque Paulo diz que os que estão vivos subirão, mas e aqueles que morreram não serão arrebatados? Então Paulo escreveu essa carta dizendo: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele. E ele diz: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. E o que ele vai falar aqui do arrebatamento não era fruto da sua imaginação. É a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Certo? Ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E olha isso. Porque o mesmo Senhor, eu amo isso, o mesmo Senhor, aquele que levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o arrebatamento vai acontecer assim. O mundo não vai nem ver, porque vai ser num piscar de olhos. Vamos ouvir a voz e o mundo não. Eles só vão ver que desaparecemos. E por isso o mundo se prepara. Filmes como A Guerra dos Mundos. Filmes sobre extraterrestres. Viu como pessoas inteligentes creem em disco voador e não em Deus? Tem que ter fé, sabia? Porque olha bem, o diabo vai fazer muita coisa aparecer no céu. Jesus falou de sinais no céu para enganar até os escolhidos. Os judeus serão enganados. Ele falou disso. Então, igreja, escute bem isso. O arrebatamento vai acontecer tão rapidamente que só aqueles que são salvos vão se ligar a ele. Quando o imã passa na terra, todo tipo de objeto, borracha, plástico, não liga a ele, mas somente o metal. O metal representa os salvos, os que nasceram de novo. Certo? Vai passar? Puf, sobe. Amém? Olha, você pode ser um pequeno pedaço. Você pode ser um metal, sabe? Bonito como o pastor Mark que está aqui. Ele está bonito hoje, certo? Talvez você seja um pedaço de metal grande, um pedaço de metal amarelo, um pedaço de metal talvez da cor prata. Isso não importa, desde que você seja metal. Mas não seja imitação de plástico. Certo? Porque quando esse grande imã, amém, passar sobre nós, nós vamos subir. Está ouvindo, igreja? De fato, neste texto, 2 vezes, fala contra aqueles que dizem só aqueles que são fiéis vão subir. Certo dia, eu estava em um jantar com alguns amigos que nós convidamos e eles convidaram outros amigos, certo? E este outro amigo me fez essa pergunta. E ele é crente, certo? Ele disse: você crê que todo mundo vai ser arrebatado? Eu disse sim. Bem, eu creio que só aquele que é fiel. E eu disse: eu creio que você é um deles. Ele disse: sim. Eu disse: quão fiel é fiel? Até que ponto o fiel é fiel? E você sabe muito bem até que ponto você é fiel para se declarar então fiel? Sabe então? Ele olhou para mim e disse: o que é isso? Certo? Deixe-me falar isso. Escute bem isso. Tessalonicenses é a mesma carta que Paulo, na verdade, escreveu para eles falando que alguns deles estavam vivendo uma vida desordenada, eram preguiçosos, não trabalhavam. Se alguém não trabalha, não deve comer, ele disse. Alguns deles eram preguiçosos. E ainda ele disse isso.
Vamos ler isso. Vamos voltar só um pouquinho. Quem se qualifica, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, você só precisa estar vivo. Não diz aqueles que são vencedores, aqueles que são devotos. Na verdade, esse ensinamento é muito soberbo. E eles até se incluem, que eles vão subir e o resto não vai, porque não são fiéis. E não fique olhando para as 10 virgens, porque as 10 virgens só aparecem em Mateus 25, está depois de Mateus 24, e Mateus 24 é o que eu falei agora, sobre os judeus. Ok? E as 10 virgens são as madrinhas, mas não a noiva. Não são? Acertei a bola em cheio. As 10 virgens que acompanham a noiva. Viu que a noiva não está lá? Já foi arrebatada. Está falando dos judeus. Olha, você se lembra? Homens como as madrinhas dificultam tudo para nós? Não ficamos felizes com elas, porque na porta falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, beber aquilo, aquele outro. Ah! Cadê a minha noiva? Sai do caminho, mulher! Dificultaram tudo, falavam para mim que eu tinha que fazer flexões. Eu não me casei com elas, ainda bem. Certo? Me casei com a minha noiva, mas isso é outro assunto para mais tarde. Olha, nós os que ficarmos vivos, olha. Verso 17, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Até aqueles que estavam vivendo uma vida desordenada, que eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. Ele diz, nós os que ficarmos vivos. Eles também. Se eles eram salvos. Só estou lendo a Bíblia, igreja. Está me ouvindo? Agora vamos ler um pouco em 1 Coríntios 15, certo? Eis aqui vos digo um mistério, o arrebatamento é um mistério. O mistério quer dizer não está no Antigo Testamento, mesmo que tenha algumas experiências de arrebatamento, como aconteceu com Enoque, e também aconteceu com Elias. Não é? Eles foram arrebatados no Antigo Testamento, mas agora vai ser com todos que creram na obra de Jesus. E você vai ver aqueles que se nomeiam com alguns títulos na igreja, depois do arrebatamento falando, bem, eu não sei o que aconteceu porque eu ainda estou aqui. Alguns vão ficar confusos, em vez de saber da verdade do arrebatamento, mas muitos vão se arrepender quando nós desaparecermos. Amém? E sabe quem vai ficar evangelizando durante os 7 anos? 144.000 Billy Grahams, que serão judeus. 144.000 evangelistas judeus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Mas enquanto as pessoas esperam pela vinda de Jesus, eles já se foram, isso é os que já dormem. E os crentes da Tessalônica, tinha Paulo entre eles, porque ele ficou lá por 3 semanas, só 3 semanas. E durante essas 3 semanas, Paulo ensinou sobre o arrebatamento. Pense nisso. 3 semanas falando do arrebatamento. Depois que Paulo se foi, alguns morreram, alguns deles morreram, e eles foram ensinados sobre o que aconteceria com eles. Porque Paulo disse que os que estão vivos subirão, mas e aqueles que morreram não serão arrebatados? Então Paulo escreveu essa carta dizendo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E ele diz, dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. E o que ele vai falar aqui do arrebatamento não era fruto da sua imaginação. É a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Certo? Ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E olha isso. Porque o mesmo Senhor, eu amo isso, o mesmo Senhor, aquele que levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o arrebatamento vai acontecer assim. O mundo não vai nem ver, porque vai ser num piscar de olhos. Vamos ouvir a voz e o mundo não. Eles só vão ver que desaparecemos.
E por isso o mundo se prepara. Filmes como A Guerra dos Mundos. Filmes sobre extraterrestres. Viu como pessoas inteligentes creem em disco voador e não em Deus? Tem que ter fé, sabia? Porque olha bem, o diabo vai fazer muita coisa aparecer no céu. Jesus falou de sinais no céu para enganar até os escolhidos. Os judeus serão enganados. Ele falou disso. Então, igreja, escute bem isso. O arrebatamento vai acontecer tão rapidamente que só aqueles que são salvos vão se ligar a ele. Quando o imã passa na terra, todo tipo de objeto, borracha, plástico, não liga a ele, mas somente o metal. O metal representa os salvos, os que nasceram de novo. Certo? Vai passar? Puf, sobe. Amém? Olha, você pode ser um pequeno pedaço. Você pode ser um metal, sabe? Bonito como o pastor Mark que está aqui. Ele está bonito hoje. Certo? Talvez você seja um pedaço de metal grande, um pedaço de metal amarelo, um pedaço de metal talvez da cor prata. Isso não importa, desde que você seja metal. Mas não seja imitação de plástico. Certo? Porque quando esse grande imã, amém, passar sobre nós, nós vamos subir. Está ouvindo, igreja? De fato, neste texto, 2 vezes, fala contra aqueles que dizem só aqueles que são fiéis vão subir. Certo dia, eu estava em um jantar com alguns amigos que nós convidamos e eles convidaram outros amigos, certo? E este outro amigo me fez essa pergunta. E ele é crente, certo? Ele disse, você crê que todo mundo vai ser arrebatado? Eu disse, sim. Bem, eu creio que só aquele que é fiel. E eu disse, eu creio que você é um deles. Ele disse, sim. E eu disse, quão fiel é fiel? Até que ponto fiel é fiel? E você sabe muito bem até que ponto você é fiel para se declarar então fiel? Sabe então? Ele olhou para mim e disse, o que é isso? Certo? Deixe-me falar isso. Escute bem isso. Tessalonicenses é a mesma carta que Paulo, na verdade, escreveu para eles falando que alguns deles estavam vivendo uma vida desordenada, eram preguiçosos, não trabalhavam. Se alguém não trabalha, não deve comer, ele disse. Alguns deles eram preguiçosos. E ainda ele disse isso. Vamos ler isso. Vamos voltar só um pouquinho. Quem se qualifica, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, você só precisa estar vivo. Não diz aqueles que são vencedores, aqueles que são devotos. Na verdade, esse ensinamento é muito soberbo. E eles até se incluem, que eles vão subir e o resto não vai, porque não são fiéis. E não fique olhando para as 10 virgens, porque as 10 virgens só aparecem em Mateus 25, está depois de Mateus 24, e Mateus 24 é o que eu falei agora, sobre os judeus. Ok? E as 10 virgens são as madrinhas, mas não a noiva. Não são? Acertei a bola em cheio. As 10 virgens que acompanham a noiva. Viu que a noiva não está lá? Já foi arrebatada. Está falando dos judeus. Olha, você se lembra? Homens como as madrinhas dificultam tudo para nós? Não ficamos felizes com elas, porque na porta falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, beber aquilo, aquele outro. Cadê a minha noiva? Sai do caminho, mulher! Dificultaram tudo, falavam para mim que eu tinha que fazer flexões. Eu não me casei com elas, ainda bem. Certo? Me casei com a minha noiva, mas isso é outro assunto para mais tarde. Olha, nós os que ficarmos vivos, olha. Verso 17, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Até aqueles que estavam vivendo uma vida desordenada, que eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. Ele diz, nós os que ficarmos vivos. Eles também. Se eles eram salvos. Só estou lendo a Bíblia, igreja. Está me ouvindo? Agora vamos ler um pouco em 1 Coríntios 15, certo? Eis aqui vos digo um mistério, o arrebatamento é um mistério. O mistério quer dizer não está no Antigo Testamento, mesmo que tenha algumas experiências de arrebatamento, como aconteceu com Enoque, e também aconteceu com Elias. Não é?
Eles foram arrebatados no Antigo Testamento, mas agora vai ser com todos que creram na obra de Jesus. E você vai ver aqueles que se nomeiam com alguns títulos na igreja, depois do arrebatamento falando, bem, eu não sei o que aconteceu porque eu ainda estou aqui. Alguns vão ficar confusos, em vez de saber da verdade do arrebatamento, mas muitos vão se arrepender quando nós desaparecermos. Amém? E sabe quem vai ficar evangelizando durante os 7 anos? 144 mil Billy Grahams, que serão judeus. 144 mil evangelistas judeus que vão pregar o evangelho do reino. Ok? Então, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora preste atenção nisso. Que livro é esse aqui? Sabia que os cristãos em Corinto eram chamados de bebês em Cristo, por Paulo? Então todos, inclui todos eles também. E os crentes que até processam um ao outro. Em Corinto, ali tinha até as prostitutas do templo. Paulo os repreendeu dizendo, não sabeis que sois moradas do Espírito? Olha, você não deve pegar o corpo de Cristo e se tornar um com a prostituta. Ele disse, os repreendendo, mas os repreendia como um pai repreende o filho. Todos seremos transformados. Amém? No momento, num abrir e fechar de olhos. Olha para mim. Já foi. Certo? Você piscou? Ah, você não entendeu. Olha bem. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Imagina o seu corpo incorruptível. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Amém? Aleluia! E ele continua dizendo, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, você vai ter um corpo que vai ser incorruptível. Incorruptível, não vai mais envelhecer, não vai ter mais doenças, não vai ter espinhas, não vai ter rugas, não vai ter dente caindo, nem cabelo caindo e nada caindo no seu corpo. Vai ser um corpo novo. O corruptível se tornará incorruptível. Não vamos flutuar como um espírito. Vamos ter um corpo. Agora pense nisso. Este corpo aqui, certo? Diz, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mais em frente. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, no contexto geral. Sobre o pecado e a morte. Deus nos dá a vitória. Portanto, meus amados, porque esse portanto existe? Por causa do arrebatamento, o mistério revelado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Pastores e líderes, se falarmos do arrebatamento, o povo vai ser encorajado, até para trabalhar mais, para o Senhor, porque o tempo é curto. Amém? A razão por que temos pessoas que não querem saber de missões, que não querem saber das almas, estão muito apegados a essa terra, é porque a bem-aventurada esperança foi removida deles. Estamos no ano do jubileu aqui na nossa igreja, é a palavra rema que Deus nos deu, e eu preguei no primeiro domingo deste ano em Levítico 25. Tem algo que é muito lindo em Levítico 25, quando fala de comprar propriedade, comprar terras, durante o ano do jubileu, ou antes do jubileu, há uma instrução de Deus. Olha, isso se aplicava para eles no Antigo Testamento, mas há um princípio aqui, Levítico 25. Conforme ao número dos anos, desde o jubileu comprarás ao teu próximo e conforme o número das colheitas. Ele a venderá a ti, conforme se multipliquem os anos, aumentará seu preço, conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço. Quanto mais tempo até o próximo jubileu, maior o preço. Quanto menor o tempo, menor o preço. Porque a pessoa que estava vendendo a terra estava vendendo um certo número de colheitas. Então, se o jubileu fosse há 49 anos de agora, porque aconteceu recente, então você venderia muito caro. Certo? Quem comprasse, pagava mais. Certo? Mas, se o próximo ano fosse o ano do jubileu, vamos dizer que você está em Israel naquele tempo, e o próximo ano é o ano do jubileu. Se você fosse comprar, você
Pagaria um preço alto? Claro que não. Só vai ter 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos. Vai depender de quando era o jubileu. Ia determinar o valor daquilo. Como valorizar aquilo que nós possuímos? Não há nada errado em estudar muito. A Bíblia diz que devemos estar ocupados até que ele venha. Você deve trabalhar, você não pode ficar preguiçoso falando ele já está voltando. Certo? Eu não vou estudar mais, Jesus está voltando, sabe? Esses são os preguiçosos e como nós vimos agora mesmo, portanto, o quê? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Posso ouvir um amém? Quando você ensina sobre a bem-aventurada esperança, falam que as pessoas vão ficar preguiçosas. Sim, o que você ensinar vai ter sempre preguiçoso por aí. Sempre. Não importa quem é o pregador e qual passagem que ele está pregando. Certo? Mas não pode julgar uma verdade baseada em poucos. Está me ouvindo? A verdade é que, em 1 Coríntios 15, quando falamos disso, do arrebatamento, o mistério é revelado. Portanto, amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Pais, quando o arrebatamento acontecer, os seus filhos nunca mais vão ter que ir a um hospital. Nunca mais. Quando o arrebatamento acontecer, você não vai nunca mais ver crianças morrendo. No futuro, não vai haver morte, nem hospitais. Todos vão ter um corpo novo para sempre. Pense nisso. E isso é verdade. Mas, pastor, com esse novo corpo, vamos sentir sabor de comida? Porque eu amo comida. Eu amo sushi. Olha o que diz aqui em Filipenses. Ele disse, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, o nosso corpo vai ser como o dele. Lembra do que Jesus falou para Tomé? Toque em mim. Um fantasma não tem carne e osso como você vê que eu tenho. É o seu corpo ressurreto. O nosso corpo será transformado como o seu corpo glorioso. Certo? Quantos podem dizer que o nosso corpo está abatido? Agora mesmo, ok? Mas vai ser transformado conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, está assim firmes no Senhor, amados. Ele sempre falava do arrebatamento e depois de alguma coisa prática. Assim você deve ficar firme. Portanto, é o poder para ficar firme. Você viu isso? Essa ideia de que ensinar sobre arrebatamento não é prático parece mais um conto de fadas, uma canção de niná. Sabe? Para mim, Pastor Prince, sabe? Eu não ensino sobre o arrebatamento porque se acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, não vai acontecer. Tem muita confusão sobre isso. É uma desculpa para não estudar a Bíblia. E rouba a igreja da bem-aventurada esperança. Porque quando fala da graça de Deus, é abandonar a impiedade, sim, a primeira parte, mas a última é esperar a bem-aventurada esperança. E não estamos dando isso para a igreja. Se você tem essa esperança, se alguém prega isso, certo? E a igreja tem essa esperança vai purificar. Amém? De fato, tem uma parábola que Jesus falou sobre um servo que disse, no seu coração, o meu Senhor tarda em voltar. Olha o resultado de crer errado. O meu Senhor tarda em voltar. E por isso ele começou a bater nos seus servos e conservos. Ou seja, se você não crê na iminência da sua volta para nós, o resultado é se levantar contra o novo mandamento, que é amar uns aos outros. Viu isso? Está aprendendo, igreja? Por quem esperamos? Muito em breve. Por Jesus. Eu vou tentar isso de novo. Isso é muito sério. Eu falei que ele está voltando e você não se alegrou. Ai, ai. Vamos tentar de novo, mais uma vez. Uau, ele falou muito e eu nem percebi. Você sabe quem é que está voltando? Isso, amém! Isso, igreja! Adore-o, aleluia! O seu noivo, aquele que te ama. A Pastor Prince não sabe que depois do arrebatamento, vamos passar pelo trono de Cristo. Bem, número 1, aqui não fala de julgamento. Certo? Eu sei que algumas versões falam de julgamento. Muitas versões falam, mas no original fala o assento bema de Cristo. Assento bema é o assento onde aquele diadema, aquela coroa era dada para
os campeões naqueles dias. Eles iam ao assento Bema. Você assistiu aquele filme Ben-Hur? Quando Ben-Hur participou daquela corrida e ele ganhou a corrida, ele foi até o assento Bema. É aquilo ali. Quero declarar a ti, seja o que for que te ensinaram, não vamos participar do grande trono branco de Deus para sermos julgados. Nós passamos da morte para a vida. Amém. Temos a remissão dos pecados. Está me ouvindo? Por ele fomos justificados de todas as coisas. Quando você estiver diante de Cristo, diante do assento Bema de Cristo, não se esqueça, o juiz, pode chamá-lo de juiz, o juiz é a sua justiça. Escute bem, pense nisso. Você já considerou o fato de que quando você estiver diante dele no assento Bema de Cristo, você vai ter um corpo novo? E ele vai falar para você ir para o inferno? É lógico que não. Esta declaração que algumas pessoas falam é contra a mensagem da graça, contra o evangelho da graça, porque não creem que foram perdoados. Amém? Não há mais ira no nosso futuro. E creem que ensinar isso vai trazer libertinagem, quando na verdade traz santidade, como já falamos. Falar da bem-aventurada esperança não vai fazer a pessoa preguiçosa, mas abundante na obra do Senhor. Pessoas puras, zelosas de boas obras. E eu me alegro de ser dessa igreja. E me alegro muito por isso. Ouvindo essas verdades, amém? Estou pregando a Bíblia? Responda, estou pregando a Bíblia? Vamos terminar agora. Aleluia! E olha, não deixeis de congregar quanto mais vezes que o dia se aproxima, e me alegro que você veio. Porque Hebreus diz isso, que não devemos deixar de nos congregar, quanto mais quando vermos que o dia se aproxima. Como no jubileu, esse jubileu final, que está se aproximando. Amém? Vamos conquistar aqui na terra, sim, vamos trabalhar, vamos estudar muito se você é um estudante, e vamos também nos envolver no alcance da comunidade, certo? Vamos ser uma bênção para todos, amém? Mas se lembre disso, não se apegue muito. Ele está vindo, amém? A chave para ter um coração tranquilo, como em João 14, não se turbe o vosso coração, porque ele disse assim, eu virei de novo, e vos levarei para mim mesmo. Posso ouvir um amém? O noivo está vindo. Eu disse o noivo está vindo para sua noiva. E vamos ver o último capítulo do livro do Apocalipse para terminar. E diz assim, preste atenção porque este é o último capítulo de toda a Bíblia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. O que você vê aqui? A raiz é aquilo que produz sua divindade. Ele produziu Davi. Certo? E eu sou a geração de Davi, eu vim de Davi, ou seja, sua humanidade. Ele é Deus e também ele é homem. 100% homem, 100% Deus. A resplandecente estrela da manhã. Para a igreja, ele é a resplandecente estrela da manhã. Este é o último capítulo do Novo Testamento. Mas o último capítulo do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. E o último capítulo de todo o Antigo Testamento diz assim, mas para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Então escute bem, para a igreja, ele é a resplandecente estrela da manhã. Para Israel, ele se apresenta como o sol. Quem nasce primeiro no dia? A estrela da manhã ou o sol? Quem vem primeiro? Ah, você não sabe? É a estrela da manhã, certo? De fato, ela aparece muito cedo, às 4 da manhã, ou 5 da manhã, já dá para ver. Alguns creem que é Vênus, certo? Mas é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Jesus disse, eu sou a estrela da manhã. Quando o mundo estiver em trevas, se prepare. Eu virei. Amém? O mundo está em trevas agora. Olha, ele virá para a igreja primeiro. E depois, certo? Quando se torna ensolarado, ele vai lidar com Israel de novo. E para Israel ele virá como o sol. Ok? Voltando para o Apocalipse no último capítulo da Bíblia. E o Espírito e a esposa dizem, diga.
como aconteceu com Rebeca. Você se lembra daquele servo que a levou pelo deserto, por dias e noites no deserto, com todas as suas servas a acompanhando? E toda noite no acampamento ela diria: me fala mais de Isaac, esse homem que eu vou conhecer. Ele diria: bem, é o filho que o pai ama muito. E o pai deu tudo para ele. De fato, hoje eu vou contar para você a história de como um dia Deus falou para Abraão, seu pai, para oferecê-lo. E ela começou a ouvir com muita atenção. Assim também o Espírito Santo nos guia nesta terra, neste deserto. E nós amamos aquele a quem não vimos, com quem nós vamos casar. Amém? Olha, já nos casamos com ele, mas a celebração do casamento vai acontecer quando o vermos face a face. E finalmente ela viu Isaac. E eu falei recentemente, ela caiu do camelo, mas ele a segurou. Você se lembra disso? Oh, minha amada. Oh, minha amada. Ele vai nos tirar daqui, o noivo está vindo. E Deus está esperando. 3 vezes ele disse: cedo venho, estou vindo. Eu venho sem demora. 3 vezes no último capítulo. Ele realmente quer que saibamos disso. Ele nos deseja, você o deseja? Nós não temos somente o conhecimento da Bíblia na cabeça, mas o coração cheio de amor e paixão pelo Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Amém?